Olá, turma. Bom dia, boa tarde, depende de que hora você está vendo esse vídeo. Então, desculpe a qualidade, desculpe se vocês não conseguirem compreender algo, tá bom? Eu vou estar sanando todas as dúvidas. Mandem mensagens para mim, tá bom? Pelo WhatsApp. Então, hoje nós vamos ter aula de ciências e nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que são os animais. Existem vários tipos de animais, várias raças, várias espécies, tá bom? E hoje nós vamos falar vamos aprender um pouco mais sobre cada uma delas, tá? Vocês já sabem alguns, vocês já conhecem alguns, mas hoje nós vamos falar um pouco mais sobre cada uma delas, ok? Aqui no meu vídeo, talvez vocês não estejam conseguindo ver a imagem, tá bom? Totalmente a questão do texto, mas vocês podem estar acompanhando no livro de ciências de vocês, tá? A partir da página 42, ok? Vamos lá. Então, a diversidade de animais é muito grande em nosso planeta. Ou seja, como eu falei, existem várias espécies de animais, várias raças, como cachorro, existem o cachorro. Existem várias raças, vários tipos diferentes de cachorros, entendeu? Cores. Então, a diversidade de animais é muito grande. Eles podem se apresentar com uma ampla variedade de características, tamanho e formas, sendo reunidos em grupos de acordo com determinada semelhança. Foi o que eu disse. Os animais podem ser agrupados, por exemplo, de acordo com o lugar onde ele vive, na terra, na água ou no ar. Como na terra nós temos gato, cachorro, cobra, formiga. Na água nós temos os peixes, os tubarões, as lagostas, deixa eu ver o que mais, baleias, entre diversos outros animais, o polvo. E no ar nós temos os passarinhos, nós temos os gaviões, nós temos abelhas, então vários diversos outros, ok? Então, nós podemos agrupá-los por lugar onde vive, o modo como se locomovem, por exemplo, andando, nadando, voando, rastejando ou saltando. E a cobertura do corpo, por exemplo, escamas, pelos, penas ou carapaças, ok? Então, nós podemos organizá-los ou agrupá-los dessa forma, entendeu? Quais são os animais que vivem na terra? Quais são os animais que vivem na água ou os que vivem no ar? Ou então nós podemos caracterizar dessa forma: quais animais andam? Quais animais eles se rastejam? Quais animais nadam? Quais animais voam? Entendeu? Ou a cobertura do seu corpo, como foi dito. Qual animal tem escama? Qual animal tem pele? Quais têm pelos? E assim, entre diversos outros, tá? Nós podemos separar os animais em dois grupos: os animais que possuem crânio e coluna vertebral, chamamos de vertebrados, ou seja, os animais que possuem crânio e a coluna vertebral são chamados de vertebrados. Guardem essa informação. E os que não possuem crânio nem coluna vertebral, que são chamados de invertebrados. Olha o exemplo aí do primeiro. Os animais vertebrados são o cachorro e a cobra. Por quê? Porque elas possuem uma coluna e eles possuem crânio. E quais animais são invertebrados?
E aqui, nos animais invertebrados, nós temos a formiga. Por quê? Porque a formiga, ela não possui crânio e não possui uma coluna, ok? E o camarão, porque o camarão, quem já comeu camarão sabe. Se você pega o camarão, a única coisa que você vai tirar dele são alguma parte da sua casquinha, né? Da sua, digamos, espécie de pele, só que é uma casca. Nós tiramos essa casca e tiramos a sua cabeça para poder comer. E nós podemos perceber que ele não tem coluna. É totalmente ali uma carnezinha que tem dentro dele, né? E na sua cabeça é tão pequenininha que não tem um crânio. Então, esses animais são animais invertebrados, aqueles que não possuem crânio e nem possuem coluna, ok? Aqui, continuando na página 43, tá? Animais vertebrados. Os animais vertebrados são semelhantes por apresentarem crânio e coluna vertebral, que foi o que eu falei com vocês, né? O crânio e a coluna vertebral fazem parte do esqueleto, um conjunto de ossos responsável por dar sustentação ao corpo. Além disso, Perdão, gente, é porque eu estou aprendendo. Além disso, o esqueleto protege os órgãos internos dos animais, como os pulmões e o coração. Aqui um exemplo do esqueleto do ser humano. Nós temos a coluna vertebral, que é o que sustenta o nosso corpo para que nós possamos ficar em pé, possamos nos locomover. Então, essa coluna. Tão tal que tem pessoas que, quando têm acidentes, que quebram a coluna ou até mesmo machucam essa coluna, acabam ficando sem poder se locomover, acabam ficando em cima de uma cama, dependendo da gravidade, ou até mesmo na cadeira de roda. Então, a coluna ela é muito importante para que nós possamos nos locomover. E o crânio, que é onde protege o nosso cérebro, né? Onde fica o nosso cérebro. Então, a coluna e o nosso crânio ali são muito importantes, porque é algo que é fundamental para a nossa sobrevivência, né? E aqui nós temos embaixo o exemplo do peixinho, tá vendo aqui, ó? Ele possui a coluna e ele possui o crânio também. Então, esses aqui, ó, são animais vertebrados, ok? Um exemplo aqui, estamos dando esse exemplo. Agora, continuando. No entanto, apesar dessas semelhanças entre os animais vertebrados, eles possuem outra característica que os diferencia, sendo divididos em 5 classes. Vamos descobrir o que diferencia essas 5 classes de animais. Todos esses aqui, podemos perceber que eles têm coluna e têm crânio. Todos esses 5 animais aqui, ó. Só que eles têm isso em comum. Só que existe uma coisa. Cada animal desse fica classificado em uma classe. Vamos falar um pouco sobre essas classes. Nós temos a classe dos mamíferos. São aqueles animais que ao nascer se alimentam de leite, do leite materno. Então, esses são animais mamíferos. Temos as aves. Temos os répteis, os anfíbios e os peixes. Então, são essas as 5 classes: os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes. Nós vamos falar um pouco sobre cada classe dessa. Não se preocupem, tá? Ah, a tia só falou quais são as classes. Não, calma que a gente vai falar um pouquinho sobre cada classe dessa. Primeiro, você tem que entender que são 5 classes, ok? Esses são todos animais vertebrados, mas cada um se encontra em uma classe, tá bom?